O próximo passo na nossa introdução e para a definição da ciência de dados é falar sobre o caminho ou o trajeto dela. Se você ainda não se inscreveu no canal da Academia de Dados, clica no botão para se inscrever, porque nós temos muitas novidades para colocar aqui e daí você fica sempre acompanhando. E sempre lembrando de que caso tenha gostado do vídeo ou gostaria de ver mais vídeos assim, clica no botão gostei. Isso é muito importante para a gente. O botão do sininho é para te notificar quando tiver coisa nova. E, para finalizar, caso você queira ver todos os vídeos dessa série, o link da playlist com todos os vídeos é esse aí na parte de baixo da tela. Sempre que um projeto em ciência de dados se inicia, geralmente existe um caminho a se seguir para se chegar no destino final. Esse destino é uma análise bem feita e que entrega insights de valor. Para isso, devemos dar um passo de cada vez. Para facilitar, podemos pegar todas as fases percorridas e exibir em um quadro de categorias gerais. Primeiro, existem os passos que envolvem o seu planejamento. Em segundo, existe a preparação dos seus dados. Em terceiro, a modelagem desses dados. Depois, ao acompanhamento que se deve fazer. E no meio dessas fases, são várias as ações que são tomadas. Vou explicar brevemente cada uma agora. O planejamento. A primeira coisa que você precisa fazer é definir os objetivos do seu projeto. Assim você vai saber como usar bem todos os recursos que você dispõe. E também irá ter a noção de quando é o fim realmente, ou quando terminou. Segundo, você precisa organizar os seus recursos porque os seus dados podem vir de diversas origens diferentes e você pode ter vários softwares de aplicação e até pode dispor de uma equipe com várias pessoas. E isso nos leva ao terceiro passo. Você precisa coordenar as pessoas de forma que elas trabalhem junto de forma produtiva. Então, precisa ficar bem claro quem deve fazer o que e como o trabalho de cada um vai funcionar no todo. E então, realmente, definir o óbvio, que é fazer o cronograma do projeto, tal que as coisas ocorram dentro do planejado e também dentro do prazo. A próxima fase é a de preparação dos dados, que seria meio como quando você reúne os ingredientes para cozinhar algo e começa a preparar eles. Primeiro, obviamente, você vai obter os dados. E isso pode ser feito de N fontes diferentes e também com vários formatos diferentes. Você precisa, então, limpar esses dados e esta hora pode ser bem trabalhosa e te tomar bastante tempo. Isso porque você está trazendo dados que não são usuais, de uma série de origens diferentes. Uma coisa importante que precisa ser feita é uma exploração desses dados, para ver o que eles contêm e o que eles contêm no detalhe. Quantas pessoas estão em cada grupo, qual é o formato das distribuições, o que está associado com o que, etc. E você pode precisar refinar esses dados. Isso significa escolher as variáveis que você vai incluir, escolher os casos em que vai adicionar ou retirar, aplicar as transformações nos dados que são necessárias para a sua análise. Bom, você pode ficar nesses últimos passos avançando e retrocedendo, ou de um até outro, até que eles estejam meio que prontos para o trabalho que virá a seguir. A terceira fase é a de modelagem estatística, ou apenas modelagem. Aqui é onde você vai criar um modelo estatístico de verdade. Então, você pode querer aplicar uma análise de regressão ou até mesmo criar uma rede neural, entre outros métodos. Mas seja lá o que for fazer, uma vez que tenha criado o seu modelo, você precisará validar esse modelo. E você pode fazer isso aplicando de repente uma validação pelo método holdout, onde você divide seus dados com uma parte servindo para o treinamento do modelo e outra para os testes. Se for possível, você pode fazer apenas com uma pequena replicação das informações. Você precisa também avaliar o modelo. Só depois, então, você saberá se o modelo está preciso, o que ele significa e o quanto de informação real ele te dá. Finalmente, você precisa refinar esse modelo. Daí, a princípio, podem existir variáveis que são desnecessárias e você pode querer eliminá-las. Ou então, você pode querer incluir novas. E isso tudo pode te forçar a ter que novamente transformar uma parte dos dados. Todo este último passo pode lhe ser útil porque vai ficar mais fácil interpretar e aplicar o modelo no final. Isso nos leva à última parte do trajeto da ciência de dados, que é o acompanhamento. Uma vez que você tenha criado o seu modelo, você vai ter que apresentar ele. E como geralmente esse é um trabalho que vai ser levado a um cliente, seja ele externo ou interno de uma empresa,
você vai precisar levar esses insights que obteve e compartilhá-los de forma realmente significativa com as pessoas. Você precisa também implantar o modelo, uma vez que toda essa análise teve como objetivo obter algo. Então, por exemplo, se você está em uma empresa de e-commerce, esse projeto pode ser de um serviço de recomendação que indicaria, por exemplo, pessoas que compraram este item, compraram também estes outros itens. E então você precisa avaliar na prática, seja lá aplicando no site ou não, como esse serviço vai funcionar e se vai funcionar da forma que é esperada. Muitas vezes você vai ter que rever o seu modelo e ver os dados que usou, se eles realmente são dados do mundo real, se as coisas mudaram e já não são mais aquelas quando o modelo foi implantado e se ele precisa ser atualizado. Isso tudo para ver o quão bem o seu modelo está funcionando. Chegando ao final do ciclo, você precisa documentar e arquivar os itens do trabalho, tornando possível a você e também para outros profissionais retomar ou repetir a análise ou até evoluí-la no futuro. Esses são os passos gerais do que considera-se o caminho em ciência de dados. Resumindo, a conclusão que nós chegamos depois disso é que ciência de dados não é um campo apenas técnico, não é só programar. Coisas como o planejamento, a apresentação e a implementação são extremamente importantes. Também habilidades contextuais, de forma que você saiba como as coisas funcionam em determinado campo e como vai ser implantado, são de igual importância. E como nós vimos, são muitas coisas que precisam ser feitas. Consequentemente, ter uma abordagem de um passo por vez vai ser muito produtiva nos seus projetos de ciência de dados.